Sabe aquele inchaço que de repente aparece e parece que não vai embora de jeito nenhum? Muita gente já passou por isso, né? Mas e se esse sintoma, que parece tão comum, for na verdade um sinal de algo um pouquinho mais complexo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender o que é o linfedema. Pois é, essa pergunta que acende um alerta. Quando um inchaço nas pernas ou nos braços teima em ficar, isso pode ser o corpo tentando mandar um recado importante. Como a gente vê aqui na imagem da nossa fonte, esse sintoma pode ser um sinal de uma condição com um nome específico, linfedema. Mas, afinal, o que é isso? E como é que funciona? Certo, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o linfedema, a gente precisa primeiro dar uma olhada no sistema que ele afeta. E essa ideia de drenos do corpo é uma analogia, olha, perfeita para a gente começar. Bom, a definição técnica é essa. O linfedema é um acúmulo de líquido e proteínas que o corpo simplesmente não está conseguindo escoar. Pensa assim, é como se fosse um grande engarrafamento numa via do corpo, só que numa rede que corre por baixo dos panos. E essa rede é o sistema linfático. Todo mundo já ouviu falar de artérias e veias, né? Mas existe esse terceiro sistema, quase um herói anônimo, que trabalha ali nos bastidores e tem um papel, olha, super importante. Essa imagem ajuda muito a visualizar. Essa rede amarelinha aí é o sistema linfático. Ele está espalhado pelo corpo todo, trabalhando quietinho para coletar o excesso de líquido e os resíduos dos tecidos. Então, a função dele é dupla. É um sistema de drenagem, que tira o excesso de líquido e o lixo, e, ao mesmo tempo, é um sistema de defesa, porque ele é uma parte fundamental do nosso sistema imunológico. E aqui nesse slide a diferença fica bem clara. De um lado, um sistema saudável funcionando direitinho, limpando e protegendo. Do outro, o que acontece no linfedema. Alguma coisa barra o caminho. O fluxo para, o líquido acumula e aí o inchaço aparece. Bom, isso já leva a gente para a próxima pergunta, que é a mais lógica, né? O que é que causa essa barreira no sistema? Por que esses drenos do corpo acabam entupindo? Olha, a fonte que a gente consultou aponta várias possíveis razões que podem, digamos, entupir a nossa drenagem. Tratamentos contra o câncer, como cirurgia e radioterapia, são uma causa bem comum, principalmente em casos de câncer de mama. Mas infecções de repetição, outros problemas de saúde e até mesmo alguns remédios podem ser o gatilho. Isso mostra como é um quebra-cabeça, né? E justamente por ser um quebra-cabeça, ter o diagnóstico correto não é só importante, é fundamental. Essa frase da nossa fonte resume tudo na verdade. Sem saber a causa exata, qualquer tratamento pode não funcionar direito. Tentar resolver o sintoma sem entender a origem é como ficar secando o chão com a torneira aberta. Não adianta, né? A jornada para chegar no diagnóstico é um processo bem cuidadoso, quase um trabalho de detetive. Tudo começa com uma consulta com um especialista, um exame clínico bem detalhado, e aí começa o processo de eliminação. Antes de bater o martelo e dizer que é linfedema, o médico precisa ter certeza que o inchaço não vem do coração, dos rins ou das veias. É por isso que exames de sangue e ultrassom, por exemplo, são tão importantes nessa fase. Depois de descartar as outras possibilidades, aí sim entra em cena o exame-chave, a linfocintilografia. É um tipo de exame de imagem bem específico que consegue desenhar um mapa do sistema linfático. Com ele, a equipe médica consegue ver exatamente onde o fluxo está parado, onde o dreno está entupido. Ok, agora que a gente já entendeu o que é, o que pode causar e como é feito o diagnóstico, vamos para a parte prática. E agora, qual é o próximo passo? Acho que a principal mensagem de tudo isso que a gente viu é bem direta. Esses sinais não podem ser ignorados. Um inchaço que não vai embora, que persiste, sempre merece uma atenção especial. Tentar resolver por conta própria ou simplesmente esperar para ver se passa pode não ser a melhor ideia. O passo mais importante é, sem dúvida, buscar a avaliação de um profissional. E a fonte é bem específica sobre qual especialista procurar. O cirurgião vascular é quem tem um conhecimento técnico para investigar as causas desse inchaço, saber diferenciar as várias possibilidades e, no fim, criar o melhor plano de tratamento para cada caso. E a gente termina com essa reflexão. Sintomas como o inchaço são a maneira que o nosso corpo tem de se comunicar, de dizer que algo não vai bem. O grande desafio é a gente aprender a escutar e a interpretar essa mensagem, né? E ter a informação correta é, sem dúvida, o primeiro passo para encontrar as respostas.